Olá, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos iniciar a nossa live. Meu nome é Beatriz Silveira. Eu sou do projeto Missão dos Filhos da Mãe da Misericórdia, a qual eu tenho uma fanpage no Facebook e um canal no YouTube. Se você ainda não conhece o nosso projeto de evangelização por vias de Nossa Senhora, vá lá, acesse o nosso canal no YouTube e também no Facebook. E aqui as lives pelo Instagram eu faço no meu canal pessoal, ok? Então, daqui a pouco nós vamos estar começando a nossa live, esperando aqui o Renato, o nosso convidado especial. Renato, que é dos Arautos do Evangelho. Ele é o nosso formador oficial, convidado pela Missão Filhos da Mãe da Misericórdia, para formar as turmas de consagração a Nossa Senhora. Então, todos os anos, nós estamos com essa missão de trazer a consagração pelo método de São Luís Guilhom de Montfort para consagrar os filhos de Maria que querem fazer essa consagração. Então, nós já fizemos 4 consagrações aqui em Camusim, e o Renato está à frente das formações de 2 turmas. Então, ele vai estar hoje aqui falando para a gente sobre o tema As 7 virtudes que combatem os 7 pecados capitais. Nós vamos estar só aguardando um pouquinho aqui ele chegar. Amados irmãos, compartilhe esse conteúdo, gente. Possamos já entrar em clima de oração. Toda vida que nós estamos fazendo alguma evangelização, algum conteúdo para salvar almas, para falar do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, existe um grande combate. E eu peço já desde já, você que está aqui conosco, reze uma Ave Maria, pedindo o Espírito Santo, Nossa Senhora, os anjos, para se acampar aqui no meio de nós, para que essa live possa atingir o objetivo de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir Nossa Senhora que possa passar à frente com seus anjos. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatam um bom combate por nós. Enquanto o Renato consegue acessar, nós vamos já estar pedindo a Augusta Rainha dos Céus para estar no meio de nós. Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos, arcanjos, para nos defender de todo o mal. E repeli para longe de nós o cruel inimigo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos de todo o mal. Amém. Salve Maria, meu irmão, seja bem-vindo. Salve Maria, Beatriz. Nós já estamos aqui com o Renato, nós tivemos aqui um probleminha de conexão, mas ao vivo acontecem essas coisas, né? E como eu estava falando aqui para os irmãos, Renato, sempre quando a gente se dispõe a evangelizar, a falar da palavra de Deus, existe um grande combate, né? Entre os anjos e os demônios. Né? Então, que nós possamos colocar os nossos corações diante do Senhor, já em clima de oração, pedindo para que os anjos, eu já rezei aqui a oração da Augusta Rainha dos Anjos, né? Pedindo a intercessão dela, que os anjos acampassem no meio de nós, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os nossos anjos da guarda, e que o Espírito Santo possa vir nos abrir a este conteúdo, abrir a nossa mente,
abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para aquilo que Deus reservou hoje para todos nós. Você, meu irmão, que já está aí conosco, Ana Patrícia entrou agora. Você que está aí conosco, seja bem-vindos. Nós estamos aqui com o intuito de levar a palavra de Deus, as verdades de Deus, para que nós possamos trilhar esse caminho de salvação. E hoje o nosso conteúdo, ele vai falar exatamente disso. Nós vamos estar falando hoje, o nosso tema são as 7 virtudes que combatem os 7 pecados capitais. É um tema muito interessante e muito importante para a nossa vida espiritual e, além disso, para a nossa salvação. Então, eu queria pedir o Renato que se apresentasse, né, Renato? Seja bem-vindo, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Renato? Podemos saber quem é o Renato? Obrigado, Bia, pelo convite. Sempre fico muito satisfeito quando sou convidado assim para poder colaborar com a evangelização da igreja. Não sei se os que estão assistindo já me conhecem, né, pela consagração, mas faço parte da comunidade dos Arautos do Evangelho, moro aqui em Camusim já há alguns anos, não sou originário daqui, mas já sou adotado pela cidade, né, já sou um camusinense de coração, e estamos aí numa parceria, né, com a Bia para justamente contribuir com o bem dos irmãos, né? Sobretudo o bem ao próximo a gente faz principalmente levando a palavra de Deus. Então, estamos aqui para servir. Amém. E um tema assim também polêmico, quando a gente mexe com a questão de pecado, né? Sempre é um tema muito, muito polêmico. Exatamente. O tema do pecado hoje tornou-se polêmico porque foi dado ao pecado o direito de cidadania. Quem disse isso são palavras de São João Paulo II, quando ele teve contato com as mensagens de Fátima. Em determinado momento, já no seu pontificado, ele, referindo-se às mensagens de Fátima, inclusive, se não me engano, quando ele promoveu a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, que foi um dos pedidos que Nossa Senhora fez na ocasião das aparições, e essa consagração só veio se concretizar, praticamente, com o pontificado de São João Paulo II, e ele chegou a afirmar isso, né? Essa é uma frase de um longo texto que ele escreveu, que eu nunca me esqueci. É um princípio, de fato, que vale a pena nós guardarmos, porque isso não é correto, né? O pecado adquiriu o direito de cidadania. E vá hoje defender a verdade, para você ver o que acontece. Nós somos perseguidos, em alguns lugares até mesmo martirizados. Então, esse tema, ele é um dos assuntos mais básicos que nós aprendemos quando estamos dando os primeiros passos na catequese. Quando a gente é criança que vai se preparar para receber a Eucaristia, esse é um dos assuntos mais fundamentais. Nós temos contato, temos o entendimento do que é o pecado, exatamente aquilo que eu não devo praticar, e buscar exercitar a alma para realizar atos opostos a isso. É assim que se consegue, é assim que se caminha rumo à santidade. Quando eu estava preparando aqui... sim, você tem uma parte do Evangelho para ler, perfeitamente. O Senhor colocou esse evangelho no meu coração, sobretudo quando eu estava fazendo a novena da Beata Helena Guerra, que é do Espírito Santo. Todos os dias eu faço. E lá ela fala exatamente da questão das virtudes e dos pecados, né? Ela fala que o Consolador, o Espírito Santo, ele nos traz os frutos, e esses frutos praticados, né? Eles se tornam virtudes. Mas a alma, ela chama alma, né? As almas, elas não querem, elas recebem o enxerto de Deus, né? Que é a videira, que é exatamente o evangelho que a gente vai falar,
nós recebemos o enxerto, nós somos cheios do Espírito Santo, só que nós não queremos ser poldados, né? Não queremos ser poldados, porque nós não queremos deixar as ervas daninhas, é assim que ela fala, que são os pecados, né? Então, a gente recebe o enxerto do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, as virtudes, quando a gente começa a praticar esses frutos, mas a gente não quer deixar as ervas daninhas, não quer deixar o agricultor poldar, né? Poldar quer dizer tirar toda a sujeira, poldar, nos tirar do pecado. E a alma, né? Nós não queremos fazer isso, né? E aqui eu quero entrar no Evangelho, lá em João 15, a videira e os ramos, né? E tem tudo a ver, assim, com relação ao que a gente vai falar, porque a gente só pode dar frutos, virtudes, se nós estivermos ligados à videira. Se nós não estivermos ligados à videira, é impossível nós darmos frutos e virtudes. É verdade? Sem dúvida. Então, vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Santa Cruz, Deus nosso Senhor, dos nossos Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará tudo que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis prontos, já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que esse evangelho quer dizer para a gente, é que para que a gente possa dar frutos, para que a gente possa praticar as virtudes, nós precisamos estar na videira, que é Jesus Cristo. Sem ele, nós não podemos nada. Eu queria que você que estivesse aí, se você quisesse aprofundar, você vai lá no artigo 7, no Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre as virtudes, né? Que são as virtudes cardeais e teologais, que o Renato vai estar abordando aqui uma por uma. E lá no artigo 8 do Catecismo também, toda a abordagem do pecado. Pecado capital, pecado venial, pecado mortal, lá no artigo 8. E na Palavra de Deus, lá em Gálatas 5:19, fala das obras da carne, e logo em seguida, nos versículos seguintes, fala das obras do Espírito. Então, para a gente iniciar, Renato, eu queria perguntar a você o que é virtude. Muito bem. A virtude é o que a gente pode ter assim de explicação básica, são todos aqueles hábitos bons que nós somos sempre convidados a praticar ao longo da nossa vida. Sobretudo, se eu sou um batizado, a minha alma, através da graça que é infundida pelo batismo, sempre ela estará sendo convidada a praticar atos bons. Né? Por causa do pecado que foi introduzido na humanidade a partir de Adão e Eva, as virtudes em si, aquele lado bom, que o homem em si, trazendo para esse lado esse ensinamento teológico, o homem, quando foi criado por Deus, Adão e Eva, foram criados dentro da graça de Deus. Portanto, eles eram incapazes de cair no pecado. Era tudo equilibrado. O ser humano, quer dizer, o primeiro casal, nossos primeiros pais, eles
eram incapazes de cair no pecado. Até o momento que chegou a prova, não passaram pela prova. Inclusive, o primeiro pecado deles, né, tem na sua raiz a soberba, que nós vamos abordar logo mais. E, infelizmente, a partir de então, aquilo que era normal na prática do bem, dentro da vida no paraíso terrestre, ficou desordenado. E, portanto, nós temos que fazer um esforço para praticar o bem. Então, a partir daí, em compensação, que a obra de Deus é perfeita, a virtude que nós praticamos, o bem que nós somos convidados a praticar, ele passa a ser chamado de virtude, é algo bom. Né? Então, a prática constante vem a chamar-se de hábitos, né? Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então, a virtude é exatamente isso. É aquele desejo, aquele movimento que eu tenho no meu interior de sempre buscar fazer o bem. Certo. E o que seria, no caso, o pecado? O pecado, ele tem a igreja classifica ele, né? O pecado mortal, o venial, e existe também os pecados capitais. Exatamente. É extremamente necessário nós entendermos o que significa isso, né? Por que a igreja qualifica dessa maneira. Na realidade, os pecados capitais, que também são chamados de vícios capitais, né? É interessante nós entendermos o que é o vício e o que é o pecado. Eu separei aqui uma frase, uma definição de vício, que é tirada do Catecismo de São Pio X. Diz o seguinte: o vício é uma disposição má da alma, causada pela frequente repetição dos atos maus, que a leva a fugir do bem e a fazer o mal. Entre pecado e vício há esta diferença. O pecado é um ato pontual, enquanto o vício é o mau hábito contraído e cair em algum pecado. Então, vejam só, nós falamos agora há pouco o que é a virtude, né? Aquele movimento que eu tenho, aquele desejo que eu tenho na minha alma de fazer o bem. O vício é exatamente o contrário da virtude. Então, os pecados capitais, que nós também podemos chamá-los de vícios capitais, vício nesse sentido, né? A tendência ruim que eu terei por causa, obviamente, do pecado original, né? O pecado chama-se original porque ele está na raiz, né? E é a origem de todos os outros declínios da alma humana. Então, o pecado em si, ele passa a ser essa desordem. Quando eu caio em pecado, existe a diferença entre pecado mortal e pecado venial, né? Basicamente falando assim, trazendo bem resumido, porque o nosso tempo, na realidade, é de 1 hora apenas, né? Na live aqui, não é isso? Mas aí, o que a gente pode fazer? 1 hora cai, aí eu reconecto e você aceita novamente, a gente conclui o assunto, viu? A gente faz duas... Não. Perfeito. Se não der tempo de nós fecharmos em 1 hora, retornamos, né? Isso. Pois bem, então, essa diferença, né, que há, né, entre vício e pecado, a gente consegue mais ou menos entender que o vício em si pode não ser já o pecado propriamente dito. Ele pode ser, e é na realidade, o caminho para isso. Ele prepara o caminho para eu cair no pecado. O vício pode ser um pecado venial. Eu repeti frequentemente no meu dia a dia atos que me levem de fato, concordar, né, com os vícios. Isso vai me preparar minha alma para o pecado. Mas, como estava falando sobre a diferença do pecado mortal e o pecado venial, isso tem relação, inclusive, com o que eu acabei de dizer, porque o pecado venial em si, ele prepara muitas vezes a alma para o mortal. Mas o que é muito importante nós entendermos é que o pecado mortal leva a pessoa definitivamente para o inferno. Uma pessoa que morre em estado de pecado mortal, ela definitivamente ela não se salvará. Quem morre em estado de pecado mortal, portanto, não se arrependeu dos seus pecados, não teve um ato de contrição. O ideal é que tenha uma confissão antes da morte, né, para a gente poder ter um consolo maior. Mas o pecado mortal, ele separa de tal maneira a alma humana de Deus,
que a pessoa fica impossibilitada de entrar nem sequer no purgatório, o pecado venial, que não significa dizer que é um pecadinho, não. Tem pessoas, às vezes, que relativizam e acham que o pecado venial é algo assim, na linha de que é algo mais leve, mas não é. Todo e qualquer pecado ofende a Deus. Porém, o pecado venial em si, ele não tem uma gravidade tão grande ao ponto de condenar a pessoa ao inferno. Tipo, no pecado venial, a gente poderia classificar e falar da vida alheia? Poderia ser um pecado venial, pecado leve? É interessante a gente poder colocar um exemplo assim, né, de um pecado propriamente, porque, exato, falar mal dos outros pode ser um pecado venial, como disse, já é, claro. Inicialmente a gente já pode qualificar como um pecado venial, no mínimo, mas pode ser também um pecado grave, pode ser um pecado mortal, porque se o meu falar mal dos outros denegrir a imagem da pessoa, fazer uma difamação, uma calúnia, e prejudique a honra da pessoa e ela começa a ser mal vista na cidade, isso pode ser um pecado mortal. Tem certos pecados em concreto que é necessário uma análise mais contundente. Né? Eu vou citar aqui algo mais concreto, mais fácil da gente entender um pecado mortal mesmo. Por exemplo, o pecado do adultério. O pecado do adultério, taxativamente, já é um pecado grave mesmo, pecado mortal. Né? A pessoa que cometeu pode ser fisicamente, pode ser por pensamento, porque, inclusive, é bom lembrar que o pecado, ele é cometido por nós, para nós que vamos à missa frequentemente, né? Participamos da missa com frequência, nós sabemos que tem a oração do ato de contrição. Nós pedimos perdão a Deus, né, por 4 elementos que estão ligados a formas de eu cometer um pecado, que é por pensamentos, palavras, atos e omissões. Né? Nós vamos ver aqui em todos esses vícios, porque para nós refletirmos nas virtudes, vamos ter que, primeiramente, fazer uma análise de cada vício, né? Cada um dos 7 vícios capitais. Aqui no Catecismo da Igreja Católica fala com relação ao pecado, né? Que o pecado é aquele que rompe, né? Você, que separa você de Deus, né? Que separa você da graça de Deus, e que ele pode ser feito, ele se considera um pecado mortal quando você faz o pecado deliberadamente, você sabe que é pecado e você quer cometer o pecado, né? Exatamente. Esses três pontos são cruciais. É muito importante nós termos isso bem claro. Primeiro tem que ser matéria grave. A matéria do pecado, ou seja, o ato em si, ele tem que ter uma coisa grave. Tem que ter o pleno conhecimento da pessoa, ela tem que saber que aquilo é pecado, e tem que ter o pleno consentimento. Isso é muito importante nós colocarmos em pauta nessa reflexão, porque senão uma pessoa que esteja em fase de formação, ela pode entrar num outro extremo. Ela pode se tornar uma pessoa escrupulosa e achar de repente que qualquer coisa pode ser um pecado. Mas se às vezes as pessoas, quando estão em fase mesmo de caminhada, certas coisas que ela praticava na vida, e era pecado, mas ela não sabia, e a partir do momento que ela descobriu, ou seja, que a verdade chegou até ela e ela entendeu que aquilo é um pecado, às vezes a pessoa fica até com aquele peso de consciência, meu Deus, eu fazia isso. Mas, se ela, com a consciência reta, ter certeza de que fazia sem saber que era pecado, então o pecado não houve. Passará a ser pecado a partir do momento que ela descobriu que aquilo é pecado. Alguém poderia dizer o seguinte também. Muitas pessoas, às vezes, por relativismo, dizem assim, então se aquilo que eu fazia, eu não sabia que era pecado, eu não pecava, então é melhor eu não conhecer a verdade, porque aí eu vou fazer e Deus não vai perceber que eu pequei. Isso pode, se a pessoa começa a raciocinar dessa maneira, ela pode estar cometendo um pecado pior ainda. Um pecado até talvez contra o Espírito Santo. Ela querer negar a verdade, ela não querer. A verdade liberta, né? Então, a
partir desse princípio, né, que o próprio Jesus nos ensina no Evangelho, é fundamental para nós, inclusive, amarmos ainda mais a nosso Senhor, né, a caminhar. E é impressionante, pela experiência que eu tenho com algumas pessoas que eu converso aqui e acolá, que querem dar os passos na vida espiritual de acordo com o que a igreja ensina, em matéria moral, por exemplo, a partir do momento que a pessoa entende que aquilo, que aquela determinada prática, ela não deve mais fazer, a pessoa torna-se leve, entende? E passa a ter uma consciência tranquila, porque ela sabe, mesmo que todo mundo faça, hein? Ah, mas todo mundo faz, não importa. O que importa é que eu quero estar em união com Deus. Então é isso mesmo, a gente se rompe, né, a união com Deus a partir do pecado mortal. O próprio pecado venial também é um rompimento. Uma vez uma pessoa, um formador meu, me trouxe uma imagem, é como se fosse o seguinte, se todos os dias eu chegar para, sei lá, para um amigo meu, eu vou lá e faço uma ofensazinha, sei lá, eu dou um beliscãozinho nele, assim, uma coisinha de leve, né? Não é uma agressão, é uma coisinha de leve, mas que incomoda. Quer dizer, ele vai ficar, ele vai me odiar por isso? Talvez não, mas vai chegar a um ponto que vai, ou seja, ele vai gostar de toda hora dar um beliscãozinho, né? Ah, é um beliscãozinho de nada aqui e tal. É no mínimo uma falta de respeito. Então, o pecado venial, mais ou menos, uma imagem cria, né? Só mesmo bem básica, para a gente entender a diferença. Mas sempre a gente deve fugir de todo o pecado. São Domingos Sávio, que foi um jovenzinho que morreu, e era já discípulo de São João Bosco, ele dizia isso, né? Antes morrer do que pecar. A frase dele que está escrita, que é atribuída a ele, é essa, mas ele dizia antes morrer do que pecar venialmente. Ele colocava esse detalhe importante. No catecismo, viu, Renato? Eu li hoje, eu achei bem interessante, que eu não é que eu não sabia, não atentava para isso. Lá no artigo 1868 diz assim, ó, o pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando neles diretamente ou voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando os seus pecados, não os revelando ou não os impedindo quando a isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Assim o pecado torna os homens cúmplices um dos outros. Interessante isso aqui, viu? Bem? É uma profundidade incrível. A gente não faz ideia da dimensão que é um ato de um pecado humano. Tanto os atos ruins como os atos bons, né? Os próprios teólogos da igreja afirmam que todo e qualquer ato nosso terá uma repercussão até o fim do mundo. Qualquer um ato, por mais que seja um pensamento meu, que ninguém soube, mas aquele ato vai ter uma repercussão até o fim do mundo. Por exemplo, essa live que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo na intenção de fazer o bem. E isso aqui vai repercutir até o dia do juízo final. Né? Né, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente viver na perspectiva disso, ora, tantas e tantas mazelas que a gente faz na vida, fica mais fácil nós nos libertarmos. Né? É como o barco que está cheio daquelas cascas de marisco, né, que vai pesando. Mais ou menos é isso. Quando a gente vai se libertando de certos maus costumes, o barco fica mais leve e você consegue levar o barco com mais facilidade. Bate o vento e vai levando. Quer dizer, o vento seria a graça de Deus. Né? Essa é uma imagem também que uma vez eu vi numa formação. Era até um teatro que foi feito, né? Era uma espécie de confissão no teatro e tal, etc. E um jovem que se libertava de certos vícios, ele dizia isso, e eu guardei esse princípio também. Né? Aqui em Camusim tem os barcos aqui, a gente consegue ter essa imagem mais viva, né? Às vezes a gente passa ali, tem lá o pescador tirando aquelas carapaças, né, de marisco. Por quê? Porque ele vai conseguir navegar melhor, né? Com mais leveza. Então é assim quando a gente se livra, né, dos vícios, dos pecados. Pois vamos entrar dentro dos pecados. Você vai abordar cada um. Você pode ficar à vontade aí para a gente adentrar realmente no conteúdo.